Olá pessoal, retomando aqui, nós iremos iniciar nossa aula 2 e vamos dar continuidade de onde paramos na aula anterior, certo? Então vamos lá? Pronto, nós paramos aí quando se tratava do caminho que eram são as etapas que iremos percorrer. Nessa aula 2 nós iremos buscar o objetivo aí 1, né? Arcos de uma circunferência, e as etapas desse conteúdo será o comprimento de um arco, a medida angular de um arco em grau e em radiano e a relação entre essas duas unidades de medida, certo? E aí, retomando a situação, onde você está? Isso é importante, por favor, se atentem a isso, certo? Professor, eu vi essa lista, me recordo da maioria delas, mas tem alguns que não. Mas é possível continuar o assunto? Sim, é possível, até o momento que isso seja necessário. E quando for necessário, você vai precisar retornar, colocar esse conteúdo dentro da sua bagagem e iniciar a viagem novamente, certo? Então, não é possível avançar em determinados pontos se você não tem o conhecimento. E tem uma coisa aqui que é diferente de uma viagem e que nós fazemos. O aprendizado é uma ferramenta que possibilita pessoas estar no mesmo espaço físico ou quando não, que é a nossa situação hoje. Nós não estamos na sala de aula, mas as pessoas que vão assistir a esse material vão chegar em locais diferentes. Pessoas vão avançar com facilidade e outras com dificuldade. Só que aí, uma das coisas que vai determinar isso é como está sua bagagem do conhecimento básico. Você precisa ter todos os itens dentro dela para que seja possível. E aí, para quem tem todos, vão perceber o seguinte: a viagem vai ser possível, alcançar o seu objetivo, ela vai ser mais tranquila, mais rápido e em algumas situações mais agradável, certo? Então vamos lá. No início aí, vamos ver o que é um arco. Então, aquelas situações lá, vamos tratar como se você já tivesse todas dentro da sua bagagem. Vai perceber, para quem tem, vai ser bem fácil. Quem não tem, talvez não vai concluir certas etapas. Vamos ler juntos aí, ó. 2 pontos A e B de uma circunferência a divide em 2 partes. Cada uma dessas partes, incluindo esses pontos, é chamada de arco da circunferência. Na figura ao lado, temos. Então aí, observe, foi definido o que é um arco. Simplesmente é uma parte da circunferência. Aí nós temos 2 arcos. O arco azul, que tem extremidade A e B, e passa pelo ponto P. Esse é um arco, né? Temos o arco vermelho, com as extremidades semelhantes. Ele tem as extremidades nos pontos A e B, porém, passa pelo ponto P'. A definição de arco, muito simples. Se você esquecer, talvez vai dificultar a interpretação de certas situações. Então, tem muito claro o que é um arco, uma parte de uma circunferência, certo? Assim, podemos avançar. Agora vamos definir o que é o comprimento de um arco. O comprimento de um arco é sua medida linear e pode ser indicado em milímetro, centímetro, metro ou etc. Por exemplo, considerando o arco CD, destacado em vermelho na figura abaixo, na verdade aqui está ao lado, né? Se pudéssemos esticar esse arco, poderíamos medi-lo com uma régua, né? O arco é curvo, mas se a gente pudesse esticar, a gente poderia medir com uma régua. Essa medida, que é linear, é chamada de comprimento do arco. Nós iremos aprender a calcular, né? Que não será possível a gente esticar esse arco para poder medi-lo. A gente vai ver como é possível. Você provavelmente viu em anos anteriores que o comprimento C de uma circunferência de raio R é dado por comprimento da circunferência, 2πr. Observe que essa informação consta lá na sua bagagem azul. É um conhecimento que vocês precisam saber. Se você não pesquisou, então se atente aí para guardá-la. Comprimento de uma circunferência
não importa o seu tamanho, o seu comprimento será sempre 2πr. Essa fórmula será usada para obter o comprimento de arcos de circunferência, conforme veremos no exercício resolvido 1. Então, partimos do pressuposto que todos já têm esse conhecimento, damos continuidade, certo? O exercício resolvido do livro diz o seguinte: calcular o comprimento de um arco de 50 graus, contido em uma circunferência com 8 centímetros de raio. Eu coloquei lá a informação, você precisa saber o que é um raio. Se você não sabe, é a hora de buscar. Vamos lá. A resolução. Lembrando que uma circunferência tem 360 graus e seu comprimento é dado por 2πr, podemos montar a seguinte regra de 3. Olha aí um detalhe, conhecimento básico necessários. Nós vamos incluir regra de 3 naquela lista da bagagem azul. Então, vamos dar continuidade. Vamos ver como é a regra de 3. Duas colunas nós iremos colocar em uma todas as informações em relação a grau e na outra as informações em relação ao comprimento. Então, uma circunferência completa tem 360 graus e 2πr de comprimento. Só que na situação aqui, o raio, que é r, são 8 centímetros. Seguindo, vamos ver para a situação do arco. A medida que nós temos do arco é o grau. Temos 50 graus, mas não temos o seu comprimento porque é o que a questão pede. Nessa situação, o que é que fazemos? Colocamos x para encontrar esse valor, certo? No livro de vocês aí está a seguinte expressão: x é igual a 2π vezes 8 vezes 50 dividido por 360. Professor, como chegou isso aí? Para quem tem o conhecimento básico de regra de 3, já consegue identificar, né? Mas vamos lá retomar isso aí. O que é regra de 3? Regra de 3 é quando nós temos 3 dados e precisamos encontrar um quarto. E é aquela situação, multiplica pelos opostos. Então, quem é o oposto aqui de x? 360. E aí, eu multiplicando 360 por x, fica 360x. Isso vai ser igual à multiplicação dos outros opostos. E aí, só multiplicar 50 vezes 2π vezes 8. Ficaria assim, certo? A partir daí, regra de equação, conhecimento básico também. O 360 está multiplicando o x, ele passa dividindo, para depois da igualdade. Aí, fica a expressão que está no livro de vocês, certo? Resolvendo esses cálculos de multiplicação e divisão, o resultado será 20π sobre 9. Isso fazendo também a simplificação dessa fração, certo? E aí, é o comprimento? Ainda não. Mas para o comprimento, aí a gente só vai agregar mais um conhecimento básico. O que é π? Qual o seu valor? E aí, assim, substituindo π por 3,14, que é o valor aproximado de π, iremos obter a seguinte expressão: 20 vezes 3,14 dividido por 9. Efetuando esses cálculos de multiplicação e divisão, nós encontramos aí o valor de 6,98. Esse é o comprimento do arco, certo? Se você tem bem definido, talvez no princípio esse cálculo pareça um pouco complexo, mas com o exercício vai ficar muito tranquilo. Agora, se você não tem bem definido nem o que é ângulo, nem o que é grau, nem o que é comprimento, dificulta. Então, vamos lá, de fato, preencher aquela malinha azul, certo? Logo, o arco mede aproximadamente 6,98 centímetros. Esse é o exercício resolvido. E aí, o seguinte, retornando a malinha azul, conhecimento básico, eu disse que a gente deveria inserir mais um conhecimento aí, né? Que iremos usar bastante, e é a regra de 3. Vamos nos atentar a isso. Agora vamos ver medida angular de um arco, certo? Vamos atentar às suas informações. Sempre que nos referimos à medida de um arco de circunferência, estamos nos referindo à sua medida angular, que é igual à medida do ângulo central correspondente. Vamos ver mais? Por exemplo, na figura a seguir, o arco AB, destacado em vermelho,
e seu ângulo central corresponde a OB, certo? Como o ângulo AOB mede 80 graus, o arco também mede 80 graus. Indicamos mede, o símbolo aí que representa o arco, as suas extremidades com um arco sobre eles, que é os pontos A e B, certo? Geralmente as unidades usadas para medir um arco são grau e radiano. Beleza, vamos aí então resumir isso e construir o conhecimento. Para isso ser possível, observa lá, o que é uma medida angular? Essa informação está naquela bagagem azul. Você tem bem claro o que é um ângulo? Se você tiver, vai perceber que isso aí não é nada novo. É só a informação necessária que será básica para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Se você não sabe, vamos lá, retoma a pesquisa e define aí o que é ângulo, certo? E aí grau, aqui tem informação do que é grau. Considere uma circunferência dividida em 360 arcos de comprimentos iguais. Define-se um grau como a medida angular de cada um desses arcos. Por isso dizemos que a circunferência tem 360 graus. Vamos lá aí verificar essa informação. Se eu pegar qualquer circunferência, não importa o seu tamanho, se for uma moeda, se for um aro de bicicleta ou se for a circunferência do planeta Terra. Todas elas possuem a mesma medida angular, 360. O que vai divergir aí, em cada caso, é o comprimento de cada grau, o comprimento desse arco de um grau. Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos ver o que é radiano, certo? Para medir arcos e ângulos, também podemos usar o radiano. A medida angular de um arco é um radiano quando seu comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Então aí vamos ver. Vocês têm definido o que é raio, vai ficar bem tranquilo, né? Observe a circunferência de raio, R representada abaixo, como o comprimento do arco AB é R, sua medida angular é 1 radiano. E aí vamos ver. Na figura do lado esquerdo aí, nós temos uma linha que representa R, certo? É a distância do ponto central da circunferência até tocar a circunferência. Essa distância é o raio. Se eu tenho um arco, o arco é rosa, e o seu comprimento é do mesmo tamanho do raio, então nós dizemos que a medida desse arco é 1 radiano. Seu comprimento é de um raio, então sua medida é 1 rádio, certo? No exercício resolvido a seguir, veremos que uma circunferência, ou seja, um arco de 360 graus, mede 2π rádio. Então, o exercício proposto aí é para a gente comprovar a informação dada no slide anterior, que é o do livro de vocês, certo? Calcular a medida angular em radiano de uma circunferência. O que é que nós vamos usar? Vamos tratar algumas informações que nós já temos. Quais são elas? Dada uma circunferência de raio R, um arco de medida 1 rádio tem um comprimento igual a R, que é o seu raio. Como o comprimento de uma circunferência é 2πr, então temos. Nós temos 3 informações aí e buscamos uma quarta. Aplicamos o conhecimento aí de regra de 3. E como é que fica? Utilizamos a referência que nós temos. A medida de um arco de 1 rádio possui um comprimento igual ao seu raio. Então vamos fazer a relação entre eles, certo? A outra informação a qual nós temos é o comprimento de uma circunferência. Então colocamos na coluna que se refere a comprimento. Qual é a informação? Que o comprimento de uma circunferência corresponde a 2πr. O que nós buscamos? Qual é a medida em rádio? Aqui no momento nós não temos. Então o que fazemos? Utilizamos uma variável. Nesse caso o livro utilizou a letra grega alfa. Alfa é o valor que nós devemos buscar. Para resolver a regra de 3, simples, multiplicamos pelos opostos e aí resolvemos a equação. Ficaria multiplicado pelos opostos e resolvendo aqui a equação, 2πr sobre r.
Simplificando essa equação, R dividido por R dá 1, podemos eliminar esse R. Então, encontrado o valor de 2π. Isso quer dizer que a medida de uma circunferência mede 2π rádio. Certo? Vamos ver aqui a relação entre grau e radiano. Então, já ficou comprovado que uma circunferência mede 360 graus ou 2π rádio. Assim, um ângulo raso determina uma semicircunferência corresponde a um arco que mede 180 graus ou 1 rádio. Vamos perceber a seguinte situação. Temos muito claro qual a medida da circunferência, percebemos que alguns arcos serão facilmente notados as suas medidas. Por quê? Porque a gente pode fazer esse cálculo rapidamente, mentalmente. Dado uma circunferência, supondo que nós dividíssemos em 2 arcos iguais, então passaríamos uma linha no meio, temos 2 arcos. Quanto mede cada arco desse? Vamos ver aí, o arco vermelho, no caso, é a metade de uma circunferência, então, consequentemente, a metade de 360 é 180. Então, a medida desse arco corresponde a 180 graus. Podemos até continuar. Temos 2 arcos. Supondo que dividíssemos novamente em 2 partes iguais cada arco desse, nós iríamos obter aí 4 arcos. Um deles aí está representado por a linha verde. Qual a medida desse arco? Então, 90 graus. Por quê? Porque se é a metade de 180, 180 dividido por 2 é 90. Então, esse arco verde é um arco que tem sua medida de 90 graus. Podemos continuar essa relação. Vamos revisar e dar uma continuidade. Uma circunferência, 360 graus. Dividindo ela em 4 partes iguais. Nós temos aí alguns arcos que pode ser notável a sua medida, né? Como já vimos anteriormente, o arco vermelho, metade de 360, então 180 graus. O arco verde, 90 graus. E aí vamos estender um pouquinho aqui agora. E o arco amarelo? Veja bem, o arco amarelo ele tem um comprimento que ultrapassa o comprimento do arco vermelho. Então, sua medida será dada pela seguinte soma. O arco amarelo até o ponto vermelho, ele mediria 180. Mas existe mais um trecho que é do mesmo tamanho, né, do arco verde. Então, seria 180 mais a medida do arco verde, que é 190. O arco amarelo, então, tem 270 graus. Essa é a medida do arco amarelo. São medidas notáveis. E em relação ao rádio, podemos fazer também a mesma coisa. Supondo que nós tenhamos um arco de 360 graus. Isso é uma circunferência, dividindo esse arco ao meio, né? Mas aí o arco, se eu quiser representar sua medida em radiano, ele teria 2π rádio. Dividindo 2 no meio, ficaria quanto? 1π rádio. Se eu quiser fazer a divisão desse arco, poderíamos representar desta maneira. O arco verde, então, teria π dividido por 2. Podemos representar pela fração. O arco verde tem uma medida de π sobre 2. Né? Fazendo a revisão aqui, para a gente incrementar mais um arco. Circunferência, 2π rádio, dividindo em 4 partes iguais. Então, o arco vermelho teria 1π rádio. O arco verde, π sobre 2. E o arco amarelo? Ele tem um comprimento superior ao vermelho, sendo que um trecho dele corresponde ao mesmo tamanho do arco verde. Então, seria π mais π sobre 2. Então, o arco amarelo tem a medida de 3π sobre 2.
Uma circunferência mede, né, 360 ou 2π rádio. Assim, um ângulo raso que determina a semicircunferência corresponde a um arco que mede 180 ou π rádio. Nós vamos ver aqui, a tabela abaixo fornece a relação entre as medidas em grau e em radiano e alguns ângulos. Observe também a figura ao lado. Está aí representado a relação de grau e radiano. Temos alguns arcos, né? E alguns deles são notáveis porque nós iríamos dividir. Por exemplo, a linha azul representa 360 ou 2π rádio. A verde, a metade de uma circunferência. Então, indo dividindo essas medidas, nós podemos perceber rapidamente qual é a medida do arco que representa a metade dela. Mas aqui não está representado todas as medidas. Então, como resolver isso? Primeiro, a gente tem que ter dois valores que conhecemos e aí podemos encontrar outro que queremos. Como assim? Vamos ver um exemplo. Vamos obter a medida em grau de um arco de π sobre 6. Qual a medida em grau desse arco, já que não tem na tabela? Nós iremos utilizar duas medidas que conhecemos, essa relação em grau e radiano. O livro utilizou aí 180 graus, corresponde a π. Essa medida em radiano. Ele pede que a gente encontre qual é o grau de π sobre 6. Então, vamos representar na coluna de radiano. Π sobre 6 ficaria aqui. E aí, o valor que a gente quer encontrar, que é em graus, representamos por uma variável. Nesse caso, a letra x. A partir daí, resolvemos utilizando as regras da regra de 3. Multiplicando pelos opostos, a solução é resolvida pela equação dada, né? Simplificando, o valor é 30. Então, isso quer dizer que um arco de π sobre 6 também é um arco de medida de 30 graus. Mais um exemplo. Agora, o oposto, vamos obter a medida em radiano de um arco de 200 graus. Veja que ele deu a medida em grau e agora pede em radiano. Partimos dois valores que já conhecemos. Um π é igual a 180 graus. O que eles nos deu foi em graus. Então, na coluna de grau, vou representar esse valor dado. E o valor qualquer, o que nós queremos, representamos pela letra x. Resolvendo a regra de 3, a solução é a equação dada aí a seguir, né? Resolvendo a equação, o valor encontrado é 10π sobre 9. Assim, o arco que mede 200 graus é o mesmo de medida de 10π sobre 9. Vamos ver outra relação. Vamos determinar a medida x, observem bem, em grau e em radiano, de um arco com aproximadamente 2,56 centímetros de comprimento, em uma circunferência com raio de 12 centímetros. Aí, qual é a relação que nós vamos fazer? Comprimento. Então, vamos relacionar essas duas unidades. Vamos representar em uma coluna o comprimento, os valores que temos ou que buscamos, e na outra medida, grau. Isso para resolver uma situação. Então, nós temos aqui o comprimento desse arco em questão é 12,56 centímetros. E a sua medida nós não temos. Mas aí nós temos o comprimento de uma circunferência, é 2πr. Como r já foi dado na questão, 12 centímetros, nós já substituímos aí pelo valor correspondente ao raio. E a medida de uma circunferência, 360 graus. Ficou aqui em outra ordem, mas pronto, está aí. 360 graus é a medida completa de uma circunferência. Para encontrar qual a medida desse arco em questão, basta resolver a regra de 3, multiplicar pelos opostos. E aí, assim, o arco mede aproximadamente 60 centímetros.
Mas nós encontramos só o valor em graus, a questão pede também em radiano. Então, iríamos fazer a situação semelhante, contando agora, relacionando com a medida em rádio. E aí, a situação inicial semelhante, o comprimento do arco, mas a medida nós não temos. Vamos relacionar também com o comprimento de uma circunferência e a medida da circunferência. Resolvendo a regra de 3 e resolvendo a equação, é dado o valor de 1,047 rádio. Essa é a medida em radiano. Pessoal, a aula com o objetivo que foi apresentado no início se encerra aqui. E a partir de agora vocês vão resolver esse exercício. É da página 11 do livro de vocês. Caso você não tenha o livro, eu vou enviar para o grupo aí, o colega colocar no grupo o slide com esse exercício, certo? Para quem tem o livro pode acompanhar, ou não, ou quem não tem pode acompanhar também pelo slide, que eu vou mandar em PDF, certo? Então, a partir de agora, aguardo o retorno de vocês em relação à execução do exercício.